Boa noite, pessoal. Aqui quem fala com vocês é o professor Diego Domingos. Eu sou docente do curso de Engenharia Civil da Faculdade de Ensino Superior do Interior Paulista, FAIP, e hoje eu fui incumbido de falar para vocês um pouquinho sobre a área de saneamento ambiental, né? Na faculdade, para quem me conhece, eu curso as disciplinas de Geologia, Saneamento, também Hidrologia e também Tecnologia da Construção Civil, né? Então, a nossa palestra de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre o saneamento ambiental de uma maneira geral e quais são as tecnologias para o tratamento de efluentes, tá? Bom, essa palestra ela vai ser dividida em 3 etapas, né? 3 fases aí, tá? Pra gente dar um tempinho para vocês descansarem entre uma parte e outra, né? Como é uma hora de palestra, então eu dividi em 3 etapas aí pra gente poder dar um pouquinho de fôlego para vocês aí que estão assistindo a palestra, tá certo, pessoal? Bom, um pouquinho sobre a nossa agenda de hoje, né? O que a gente vai falar nessa palestra do dia de hoje. Então, a primeira parte, eu vou falar um pouquinho sobre o panorama do saneamento no Brasil e no mundo, né? Como que anda essa questão do saneamento, tanto aqui no Brasil quanto no mundo, e qual a importância do saneamento também para as nossas vidas. Vou falar um pouquinho sobre o saneamento ambiental e suas grandes áreas, né? Lembrando que essas grandes áreas de saneamento, todas elas podem ter um engenheiro civil como atuante aí nessas áreas, né? A parte 2 eu vou falar um pouquinho ainda dessa visão integrada do saneamento e tratamento de esgotos, né? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre o que é tratamento preliminar, tratamento primário, secundário, terciário, e por fim vou falar um pouquinho sobre reuso de água, né? Que é um tema que sempre vem à tona aí, principalmente nos dias atuais, aí onde a gente vê que a escassez de água realmente é um problema muito sério para nós hoje em dia, não só nós aqui no Brasil, mas no mundo todo, tá certo? Bom, então, antes da gente falar um pouquinho exatamente sobre o que é o saneamento, né, sobre propriamente dito, tá? O que é o meio ambiente, né? A gente costuma sempre associar meio ambiente com a questão do verde, né? Meio ambiente, florestas e assim por diante, mas meio ambiente é todo o local onde nós vivemos, né? Seja nossas ações ambientais propriamente dita, né? Ou seja, o aspecto do meio ambiente, florestas, rios, recursos hídricos e assim por diante, mas também são questões sociais envolvidas, né? Questões econômicas, tudo isso, todo o local onde nós vivemos hoje é considerado meio ambiente, né? Então por isso que a gente tem que desassociar um pouquinho essa questão de, né, que o meio ambiente é só uma questão do verde, né? Não, o meio ambiente está ligado também a aspectos sociais, né? Aspectos econômicos e assim por diante, né? Tá? Então, como está dizendo aqui, né, para vocês, então, né, não só aspectos ambientais, né, mas também aspectos sociais e aspectos econômicos, né? Então por isso que é tão importante, né, e ter cada vez mais sendo discutido essas questões do meio ambiente aí, tá? E logicamente que o tratamento de esgoto, né, ele influencia no ambiente que nós vivemos e consequentemente ele está diretamente ligado a essa questão ambiental, tá? Bom, antes da gente falar um pouquinho sobre saneamento, vou falar um pouquinho para vocês qual que é a importância da água, né? Logicamente que quando a gente fala em saneamento, a gente já pensa também em água, né? Tratamento de água, tratamento de esgotos, né? Então, só para vocês terem uma ideia, né? O nosso corpo, ele representa 70% dele é água, né? Ou seja, então imagina só quão importante é essa água para nossa sobrevivência, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, eu coloquei algumas informações aqui, né? Para vocês verem quanto que você perder água, né? Ou seja, a gente perder água é importante, né? Ou seja, é maléfico, na verdade, para o ser humano, tá? Então, se a gente perder aí de 1 a 5%, né, da nossa massa, desse 70% da massa aqui do nosso corpo de água, a gente vai começar a sentir sede, né, o pulso vai ficar um pouquinho acelerado e vai ter aquela fraqueza, né? Quando a gente perde de 6 a 10%, já pode ter dor de cabeça, né, fala confusa e a visão começa a ficar turva aí. Quando a gente perde aqui de 11 a 12% de água, né, aí sim já começa a ter delírios, né, a língua pode ficar inchada aí e logicamente que o indivíduo pode morrer, né? Então vocês veem que a água é essencial para nossa sobrevivência, tá? Então, a pessoa ela pode suportar até 50 dias sem se alimentar, sem comer, né? Mas apenas 4 dias aí sem beber água. Então, para vocês terem uma ideia, por que é importante a água no nosso organismo e também por que é tão importante a gente preservar esse bem, né? Bom,
Por que se preocupar com a água, né? Ou seja, por que eu devo me preocupar com essa questão da água? Todo mundo fala, né? Olha, a água, né? A água é tão importante, mas por que a gente deve se preocupar, né? Primeiro, gostaria de falar um mito aqui, né? O pessoal fala assim, a água do mundo está acabando. Na verdade, a água do mundo, a água é um ciclo fechado, né? O ciclo hidrológico lá, né? Depois, para quem estudou hidrologia, né? Ou para quem não estudou ainda vai estudar, a gente vê que o ciclo da água, né? É um ciclo fechado, tá? O que acontece é que a água potável, ou seja, a água de boa qualidade, essa sim está diminuindo cada vez mais, né? Então, a água ela sempre está se renovando aí, né? Só que acontece, a quantidade de poluição que a gente, né, libera hoje no meio ambiente é tão grande que a quantidade de água potável no mundo, essa sim está acabando, né? Mas não quer dizer que a água, né, a água ela vai acabar, né? Ela realmente ela é um recurso renovável aí, tá? Então realmente tem esse mito aí, a água está acabando, a água está acabando, a água é tá? Bom, mas por que é importante também se preocupar com a água? Olha com alguns dados importantes aqui, né? Ó, a maioria da água está nos oceanos, 97,5%, ou seja, é uma água que eu tenho que fazer um tratamento muito sofisticado para que eu possa usar essa água para depois beber essa água, né? Então, realmente o custo é muito alto, tá? Então, ó, só para vocês terem uma ideia, né, o que a gente usa mesmo, né, que são as águas subterrâneas, né, para se alimentar, para abastecer a população, né? Mais facilmente, vamos dizer assim, que são as águas subterrâneas. E os rios e lagos, né? A água subterrânea 0,514% só de toda a água do mundo é água subterrânea. Rios e lagos 0,006%. Ou seja, aquela água tá fácil de, né, tá disponível pra gente, né, sem um custo muito elevado, ela é muito pouco, né, em relação à quantidade de água que eu tenho no mundo. Então por isso que realmente a gente tem que se preocupar com a água, tá? E aí a gente fala assim, poxa, mas realmente o Brasil é privilegiado em termos de água. Realmente, né? Ó, vocês veem aqui 12% de toda a água do mundo, né? Ela está no Brasil. O grande problema está nesse gráfico que vocês estão vendo aqui, né? O que eu estou mostrando aqui para vocês. Ou seja, eu tenho muita água, porém, onde eu tenho maior quantidade de água, eu tenho menos população. E onde eu tenho menos quantidade de água, eu tenho mais população. Ou seja, na nossa região aqui, né? Estado de São Paulo, Rio de Janeiro, região sudeste, onde eu tenho maior concentração de população, porém, a quantidade de água ela é menor. Já na região norte, por exemplo, né, onde eu tenho pouca população, porém eu tenho uma grande quantidade de água. Então, por isso que, apesar da gente ser privilegiado, né, essa questão de distribuição da água é crítica aqui no Brasil, tá? Bom, só para vocês terem uma ideia, né, de como que a gente gasta água aqui no Brasil, nesse slide aqui, ó. Então, assim, ó, falar um pouquinho sobre as fontes primeiro, antes de falar como que a gente gasta essa água. Então, assim, no Brasil, né, 48% da água que é destinada à população vem de águas superficiais, ou seja, rios, lagos, represas e assim por diante, tá? 30% é de poços, né, poços profundos aí, né, aqueles poços que são escavados, sejam poços artesianos, semi-artesianos e assim por diante, e 22% dessa água que é distribuída, né, para a população, para todas as atividades aí, vem da rede pública, tá? Ou seja, são distribuídos por concessionárias de água, tá? E aí, ó, ao contrário de que muitas pessoas imaginam, né, a maioria da água, né, que é consumida no Brasil, vem da agricultura, tá? Ou seja, a agricultura é a maior consumidora de água. Então a gente fala assim, né, olha, vamos economizar a água, né, a população. Realmente, faz a diferença a população economizar a água. Mas só pra gente saber que realmente a maior quantidade de água que é gasta no Brasil, isso também é a tendência no mundo todo, né? É o setor agrícola, né? Depois vem aí o consumo humano e o setor industrial. Logicamente, quanto maior industrializado, né? Quanto mais industrializado é o país, pode ser que o setor industrial acabe muitas vezes até gastando mais água do que para consumo humano, tá? Então, esse é um dado importante aí para a gente conhecer, né? Bom, a média de um brasileiro, né? Isso que gasta por dia, né? Lógico que isso pode variar, tá? Mas a média é em torno de 162,6 litros por habitante por dia. Porém, pessoal, a gente só enxerga o que a gente consome, né? O que a gente consome na nossa casa para sedentação, né? Para beber, ou então água para lavar roupa, água para, né, para tomar banho e assim por diante, para fazer nossas atividades de higiene. Porém, nós gastamos muito mais do que 162,6 litros aqui. Por quê? Que nós chamamos de pegada hídrica. O que seria essa pegada hídrica, né? É o quanto que algumas coisas que nós consumimos ao longo do dia, né? Ou então algumas atividades que nós fazemos, o quanto que ela gasta
né, para fazer essa atividade. Ou seja, só alguns exemplos aqui, tem vários exemplos aqui, né? Depois essa apresentação vocês podem pausar ela para ver mais esses dados aqui, né? Mas olha só para vocês terem uma ideia, né? Para produzir uma camiseta de algodão, né? Uma camiseta simples aí, ó, é gasto 2,7 mil litros, ou seja, 2.700 mil litros de água, né? Para produzir um ovo aí, ó, em torno de 200 litros, né? Um queijo, então, né? Ó, 5 mil litros. Então, realmente a gente vê que a água que a gente consome não é só aquela água que a gente usa no dia a dia, mas são a água também que algumas atividades industriais que a gente consome acaba também consumindo aí em grande quantidade de água, né? Então isso nós chamamos de pegada hídrica, tá? Não, aqui um dos maiores consumos é para fazer a carne bovina, né? Ou seja, aquele filezinho que a gente come lá, né? No dia a dia, no nosso churrasco, né? Pode gastar até 1 quilo de carne, até 15,5 mil litros de água para eu poder produzir 1 quilo de carne, né? Então é muita quantidade de água aí. Por isso que o setor industrial também é um grande responsável pelo consumo de água no Brasil, tá? Não só no Brasil, mas como no mundo também. Bom, e aí tem algumas disparidades aqui, né? Ou seja, para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, né, o consumo médio, né, a disponibilidade de água, vamos dizer assim, disponível para a população é em torno de 600 litros por habitante por dia, tá? Isso é médio, né? Lógico, tem alguns locais que é menos. Califórnia, por exemplo, é um país, né, um estado mais seco, né? Então lá eles realmente consomem menos água, mas a média, né, 600 litros por habitante por dia, né? Só para a gente ter uma ideia, né, no sertão nordestino, onde tem uma seca histórica aí, né? A gente tem aí 10 litros por habitante por dia. Então realmente tem essa grande variação aí no mundo, tá? Bom, ainda por que a gente tem que se preocupar com a água, né? Bom, ó, mais de 11 milhões de pessoas morreram, né? E outras 2 bilhões foram afetadas por secas aí desde 1900. Então, realmente, a água ela é um limitante econômico, social, né? É muito importante para nós e de saúde mesmo, né? Ou seja, sem água realmente a saúde fica prejudicada, tá? E ó, quase metade da população mundial estará vivendo em áreas com grande escassez até 2030, pessoal. Costuma falar assim, que a gente fala assim, a água é um problema do futuro, tá? Não é um problema do futuro, né? 2030, nós estamos já em 2020, daqui a 10 anos, metade da população do mundo vai estar vivendo em cidades com escassez hídrica. Então, não adianta a gente falar que é um problema para gerações futuras, é um problema nosso aqui, né? Provavelmente não só nosso, da nossa geração, né, de jovens, né, mas até da geração dos nossos pais também, né? Então isso é muito importante, tá? Aqui eu só repetindo um pouquinho dos dados, né? Isso aqui é a nível mundial, 73% é para irrigação da água que é consumida no mundo, 21% vai para a indústria e 6% destina ao seu consumo doméstico, né? Então isso aqui é no mundo inteiro. Aqueles dados que eu passei para vocês é no Brasil, tá? E aí, ó, só para vocês terem uma ideia, né, 29 dos maiores aglomerados do Brasil, né? Desses 29, 16 vão precisar de novos mananciais até 2021. Ou seja, pessoal, não é mais um futuro distante, né? 2021 é ano que vem, né? Ou seja, das 16 maiores cidades, aglomerados urbanos do Brasil, dessas 21 cidades, né, 29, desculpa, 16 vão precisar de novos mananciais, ou seja, não vai ter água para abastecer essa população até o ano que vem, tá? E até 2030, né, o consumo de água aumentará em 30% em todo o mundo. Então olha que cenário mais complicado que nós estamos vivendo, né? Ou seja, a população está aumentando, né? Consequentemente, o consumo de água está aumentando, porém, a qualidade da água está ficando cada vez pior. Ou seja, a gente está aumentando a demanda pela água, porém a oferta é cada vez pior. Ou seja, tem cada vez menos água potável disponível no mundo. Por quê? Porque a gente está poluindo cada vez mais nossas águas, né? Então o cenário, se a gente não tiver uma reversão aí, ele é bem assustador e não é para o futuro distante, pessoal. Nós estamos falando em 2030, já falo para vocês, é 10 anos aí, tá certo? Bom, e como que está o Brasil na parte de saneamento, né? Bom, atendimento de água potável, né? 82,4% da população tem água potável, ou seja, pessoal, tem grande parte da população ainda, né? Mais de
de 30 milhões de pessoas no Brasil não têm acesso a uma água potável de qualidade, tá? O atendimento à coleta de esgoto. A coleta de esgoto no Brasil, 48,1% da população brasileira, ou seja, 50% do que é produzido de esgoto, ele não é nem coletado, ou seja, a pessoa ou ela descarrega ali do lado da casa dela, descarrega num córrego do lado de onde ela vive, ela descarrega numa fossa e assim por diante, né? Ou seja, não vai nem por uma estação de tratamento, né? Nem coletado tá? E desse esgoto que é coletado aqui, ó, desses 48,1% do esgoto que é coletado, né? Só 46% realmente recebe algum tipo de tratamento. Não quer dizer que o tratamento também é o mais adequado, tá? Bom, como eu falei para vocês, o consumo de água no Brasil em torno de 162,6 litros, né? E olha aqui o grande vilão do Brasil, né? Ó, 38,8%, isso é uma média, né? Alguns estados são mais, outros menos. 38,8% de toda a água que é produzida no Brasil hoje, né? Ela é desperdiçada, seja por vazamentos na rede, seja por gato que a população faz, qualquer outro tipo de desperdício. Mas é muita coisa, pessoal. E o mais importante, né? O pior, na verdade, de tudo isso, é que quem paga essa conta, geralmente somos nós, né? Ou seja, né, a conta vem lá, quem paga todo esse desperdício é a população, tá? E olha só que interessante. No Brasil, 7 milhões de habitantes não tem nem acesso ao banheiro. Ou seja, né, a pessoa não tem nenhum banheiro adequado para ir, né? Ou vai um local no meio do mato, por exemplo, né, ou em algumas fossas improvisadas, banheiros improvisados. Então é muita gente, pessoal. Basicamente, praticamente quase a população aí do Rio de Janeiro, né, não tem acesso nem ao banheiro na casa, né? Então isso é muito crítico, tá? E aí, ó, dos 78 milhões de brasileiros que vivem nas 100 maiores cidades, né, quase 92% da população não tem acesso à água potável, ou seja, das 100 maiores cidades do Brasil, que a gente entende que são cidades desenvolvidas, né, são mais desenvolvidas, né, ainda 7 milhões, né, 6 milhões, desculpa, de habitantes ainda não tem acesso a nem à água potável, tá? Bom, e olha como que o Brasil evoluiu muito pouco, né, ó, nós estamos de 2008 para 2018, ó, em 10 anos, pessoal, só para vocês terem uma ideia, em 10 anos, a gente partiu de 44% de coleta, foi para 53%, muito pouco, imagina só, em 10 anos, a gente fazer aí menos de 10%, né, de aumento, né? Esgoto tratado, ó, a gente teve um aumento um pouquinho maior, de 28 para 46, mas mesmo assim é um aumento muito baixo ainda, né? Ou seja, nem 50% de esgoto no Brasil ele é tratado, né? Tá? E olha que interessante, né? 88% das mortes por diarreias no mundo, né, são causadas pelo saneamento inadequado aí, né? E aqui é muito importante isso aqui, pessoal, ó. Para cada R$1 investido em saneamento, né, a gente economiza R$4 aí em saúde pública, né? Ou seja, se eu der um saneamento água adequado, as pessoas vão adoecer menos, vai ter menos lotação nos hospitais e assim por diante, né? E se a gente continuar nesse ritmo aqui, ó, né, desse ritmo desacelerado aqui de investimentos na área de saneamento, né? A nossa universalização, que é o quê? O que seria universalização, né? Seria 100% da água tratada, 100% do esgoto tratado e 100% do lixo coletado e tratado, né? Só vai acontecer no Brasil em 2050, né? Enquanto que países da Europa, por exemplo, alguns países da Europa e alguns países, né, Estados Unidos também, essa universalização já aconteceu há mais de 10 anos, né? Então aqui no Brasil ainda a gente realmente, essa área de saneamento é muito precária, tá? Bom, aqui só mais um dado importante, né, dessas 100 maiores cidades do Brasil aí, né, onde 40% da população está localizado, né, 8 bilhões de litros de esgoto são lançados sem tratamento nessas 100 maiores cidades aí, né, isso equivale aí a 3.200 piscinas olímpicas por dia na natureza, né, pessoal? Então é muita coisa realmente que é jogado na natureza sem tratamento, tá? Bom, então, deixando um pouquinho, né, desse prognóstico um pouco desanimador do Brasil, né, que realmente a gente precisa muito evoluir, e é importante salientar que o engenheiro civil tem um papel importantíssimo no saneamento ambiental, tá, pessoal? Muitas vezes a gente acha assim, saneamento ambiental é uma coisa mais para o biólogo, para o químico. Não. Todas as obras de saneamento ambiental, inclusive o processo de tratamento de esgoto, o processo de tratamento de água, ela é desenvolvida, tem competência do engenheiro civil. O engenheiro civil tem essa competência para fazer isso, tá? Então, o que seria esse que nós chamamos de conhecemos por saneamento básico, tá? Saneamento básico, na verdade, é um conjunto de medidas, né, que tem como função proteger, ou seja, preservar a saúde do ser humano, né? São umas, né, como por exemplo, tratamento de água, tratamento de esgoto, né, e assim por diante, são medidas que a gente implanta nas cidades, né, para justamente como
principal função, proteger a saúde das pessoas. Logicamente, trazer um bem-estar social, porque uma rede de esgoto, né, na sua casa, uma água tratada também, isso tem muito a ver com a questão social e, logicamente, dignidade, né, pessoal? Afinal de contas, você tem um esgoto a céu aberto passando na frente da sua casa, você tem que buscar, andar 10, 20 quilômetros muitas vezes, para buscar uma água potável, muitas vezes nem potável é, né? Isso é uma questão mesmo de dignidade mesmo da pessoa humana, né? Então, o saneamento ambiental, ele é composto por 4 grandes áreas aí, né? O tratamento de água, o resíduo sólido, o tratamento de resíduos sólidos, que vai a coleta, né, destinação, lixões e assim por diante, né? O tratamento de esgoto e nós chamamos de drenagem urbana. A drenagem urbana nada mais é do que a drenagem, ou seja, a captação das águas de chuva das cidades, né? Ou seja, de uma maneira mais macro, né? Vamos por assim dizer. Então, galerias de águas pluviais, captação, piscinões e assim por diante, tá? Então, esses 4 pilares, essas 4 áreas formam o saneamento ambiental. Porém, na palestra de hoje, né, nosso foco é o quê? É o tratamento de esgotos propriamente dito, tá certo? Bom, logicamente que todos esses recursos, né, todas essas áreas aqui, elas estão totalmente integradas, tá? Então, quando a gente faz uma gestão municipal da água, né, a gente não tem que só pensar só isoladamente no tratamento de água, no resíduo sólido, no tratamento de esgoto, né? Ela tem que ser pensada de maneira integrada, né? Ou seja, né, eu tenho que pensar no esgoto sanitário, que é o nosso objetivo aqui, mas eu tenho que pensar no resíduo sólido, nas inundações ribeirinhas, tenho que pensar no uso do solo, né? Ou seja, como que eu estou ocupando o meu solo, né? Eu estou deixando as pessoas ocuparem, por exemplo, áreas de proteção ambiental, né? Eu estou ocupando locais onde, né, deveria ter nascentes, eu estou despejando lixo e assim por diante, né? A parte de drenagem urbana e também a parte de mananciais. Então, tudo isso aqui, realmente ele tem que estar integrado, né? Para que realmente eu tenha uma gestão municipal de água mais eficiente aí para a população, tá? E logicamente, né, pessoal, só quis colocar essa ilustração aqui para vocês, né? Todos os rios, né, que a gente chama de bacia hidrográfica, né? Ou seja, essa junção desses rios, esses rios que formam, né, essa bacia hidrográfica, né, elas estão todos unidos, né? Então essa união desses rios, né, essa interligação desses rios, nós chamamos de bacia hidrográfica. E logicamente o que nós fazemos aqui, né, como está mostrando para vocês, o que eu faço num ponto aqui, né, ele vai afetar os outros pontos. Por quê? Porque esses rios eles estão, na maioria das vezes, interligados. Então, muitas vezes, quando a gente polui, né, por exemplo, né, a poluição lá do Rio Tietê, né, em São Paulo, ela vai afetar o interior de São Paulo, né? O Rio Tietê passa a 100 quilômetros aqui de Marília, nem isso, né? Então, aquela poluição lá, ela pode vir afetar realmente esses locais muito distantes. Por quê? Porque essas bacias, realmente, elas estão todas integradas, tá certo? Bom, e aí, falando um pouquinho sobre tratamento de efluentes, né? E depois, logicamente, que essa primeira fase do nosso vídeo vai acabar aqui, mas o tratamento de esgotos, propriamente dito, que é o que eu vou falar na nossa palestra de hoje, né? Ele pode estar dividido aí em vários tipos de tratamento, como assim podemos dizer, né? Pode ser tratamento biológico, tratamento físico-químico, tratamento físico, ou então eu associo esses tratamentos aqui, né? Então eu posso tratar o esgoto somente por processos biológicos, né? A gente vai mostrar um pouquinho mais para frente na continuação da palestra. Ou então eu posso fazer um tratamento físico-químico, né? Adicionar alguns produtos químicos para tirar os poluentes do esgoto. Ou então só um tratamento físico, por exemplo, um filtro, né? Um filtro ele é uma barreira física simplesmente, tá? Então é uma grade, né? Para tirar resíduos mais grosseiros. Então isso é um tratamento físico. Ou então o que é mais comum, né? Eu associar esses tratamentos, né? Parte do meu tratamento de esgoto é biológico, depois eu passo por um processo físico, químico, depois um processo físico e assim por diante, tá? Então, pessoal, né, na próxima parte da nossa palestra, eu vou falar para vocês justamente sobre quais são os tipos de tratamento que nós vamos ter, né? Ou seja, quais as tecnologias que nós utilizamos para tratar os esgotos no Brasil, tá? Então, em breve eu volto aí com a segunda parte da nossa palestra para nós continuarmos com a nossa apresentação de hoje. Até breve.